Perdeu, mané. Você aí, cidadão que critica políticos e autoridades, pode ir pra cadeia, porque senador Randolfo Rodrigues acaba de apresentar no Senado Federal um projeto de lei que visa criminalizar todos aqueles cidadãos que critiquem abertamente políticos ou autoridades. É a censura do Estado contra o cidadão. Para você entender nos mínimos detalhes o que diz esse PL, que é gravíssimo, acompanha aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, fazendo a cobertura aqui da política nacional em uma notícia gravíssima que eu vou mostrar para você no dia de hoje, um projeto de lei apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues, que diz o seguinte de maneira bem direta: você aí que estiver nas ruas e encontrar um político ou uma autoridade e você for questioná-lo, você for criticá-lo abertamente, você poderá ir parar na cadeia, com pena de 1 a 4 anos, porque simplesmente os políticos e as autoridades no Brasil não querem ser incomodados pelo cidadão comum. Na verdade, agora é o cidadão que deve servir às autoridades e aos políticos, e não o contrário. Para você entender exatamente o que está acontecendo, eu vou mostrar para você uma manchete que eu separei e, claro, que eu vou mostrar o próprio projeto de lei apresentado pelo senador para que você possa tirar aí as suas próprias conclusões. E eu já quero abrir aqui de antemão o espaço do canal, caso o senador Randolfo Rodrigues, caso esse vídeo chegue até ele, se ele quiser conversar, se ele quiser vir aqui o canal está aberto, o espaço está mais do que aberto para que ele venha explicar aí claramente e abertamente o que de fato significa esse projeto. Eu tenho muitas perguntas porque o texto que foi apresentado, na minha visão, ele é muito ruim e dá uma margem à ampla interpretação, servindo como uma censura direta à população brasileira. Se liga aí na manchete que eu separei para você então hoje, manchete da Gazeta do Povo, que diz assim no seu título: após ser criticado, Randolfo Rodrigues, que é o senador, tenta criar crime de assédio ideológico. Gente, que tipo de lei? Olha o título da lei: assédio ideológico. Essas imagens aqui que eu coloquei na thumb, que você tá vendo logo aqui do lado, são do senador que estava lá no Egito, estava rolando a COP27, ele que é base, né, do novo governo petista, governo Lula, ele estava voltando, acho que do Egito, se não me falha a memória, e ele foi questionado lá no aeroporto, passou uma vergonha enorme. Acho que a forma que ele foi abordado foi uma forma extremamente grosseira por uma brasileira. Acho que isso não deve ser feito de forma alguma. Contudo, até onde eu percebi, ela não cometeu crime algum. Ela está questionando uma autoridade brasileira, um político. E se você se tornou político, você tem que estar sujeito a isso mesmo, a críticas diretas da população. Agora, se há uma ofensa muito específica, a legislação brasileira já tem aí artigos que cobrem isso. Você pode entrar aí pedindo indenização, você pode pedir aí, falar que a pessoa assediou você moralmente ou que ofendeu a sua honra. Já existe uma legislação. Agora, essa história de criar uma lei de assédio ideológico está dando margem para que simplesmente qualquer tipo de crítica feito a autoridades e principalmente a políticos, ela se torne um crime. Agora, você acha que é difícil uma lei desse tipo ser aprovada no parlamento brasileiro com uma classe política horrorosa que nós temos nesse país? E aí você vai ter um projeto de lei que claramente blinda esses políticos de qualquer crítica aberta no meio da rua. Então você viu aquele parlamentar que tem uma atuação que você discorda, você não vai poder chegar nele ali com uma câmera filmando, lembrando que ele é uma autoridade pública, ele é seu funcionário, você vai chegar lá para ele, vai fazer um questionamento, ele vai se sentir ofendido e simplesmente vai poder te mandar para a cadeia. Se liga nas letrinhas pequenas e eu já vou mostrar para você na íntegra aqui o projeto de lei apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues. Vamos lá? Primeiro parágrafo aqui, ó. O senador Randolfo Rodrigues, Rede Amapá, apresentou um projeto de lei que tenta criar o crime de assédio ideológico. O que seria assédio ideológico? Vamos tentar tipificar isso aqui, ó. Por ser genérico, caso seja aprovado, qualquer crítica a autoridades poderá ser enquadrada no novo tipo criminal, como ocorre em ditaduras em que não se pode questionar poderes constituídos, desde que o juiz aceite a tese da vítima. É isso que vai acontecer. O texto é muito ruim. O que eles estão tentando fazer é criar uma ditadura, uma mordaça na população brasileira para que você, cidadão de qualquer espectro político, não possa criticar as autoridades. Você já deve ter visto aí vários momentos, inclusive rolou agora com Gilberto Gil na Copa do Mundo,
Gilberto Gil estava lá, uma pessoa também de maneira muito grosseira chegou lá e falou do Gilberto Gil. Ah, mas você vai falar, ué, mas o Gilberto Gil é um artista, por que ele estaria sendo questionado? Gilberto Gil já foi político, ele foi ministro da Cultura no governo Lula, um ministro que apresentou, que nem falava muita coisa com nada, né? Toda vez que ele era questionado de algo mais sério, ele começava a dar voltas e não dizia nada com coisa nenhuma. Então, como ele já foi um político, já foi um ministro, está assim aberto a críticas e até como artista. E a lei que o Randolfo Rodrigues propõe simplesmente dá poderes especiais a algumas pessoas, autoridades, artistas, jornalistas e, claro, os políticos. Esses são inquestionáveis. Olha que absurdo. Vamos lá, parece que o Brasil vai viver uma ditadura agora com uma regulamentação até das opiniões. Vamos lá para o segundo parágrafo e eu já vou te mostrar aqui na íntegra o que diz ali o projeto de lei. O PL aqui no caso é projeto de lei, tá? 2864 de 2022 de Randolph propõe pena de 1 a 4 anos e multa a quem assediar uma pessoa publicamente, de forma violenta ou humilhante, premido por inconformismo político, partidário ou ideológico. Você vai falar, peraí, Tobias, mas nesse caso aí eu tô concordando com o senador, porque olha só, não é certo assediar alguém publicamente de forma violenta ou humilhante, principalmente se isso tiver alguma questão ligada à ideologia política. Mas peraí, já existe na legislação brasileira casos específicos aonde uma pessoa comum pode entrar na justiça pedindo indenização por você ter sido assediado moralmente, ter sua honra ofendida. Não é o caso aqui. O texto que eu já vou mostrar para você na íntegra dá um leque de abertura para que qualquer, mas qualquer coisa mesmo, seja entendido aí como uma violência ideológica. Continuando aqui, preste muita atenção na gravidade da redação que foi colocada. Olha só, as penas podem aumentar de 1 a 2/3 caso o crime seja cometido contra agente público ou profissionais de imprensa e artistas, se for divulgado em redes sociais e realizado por agentes públicos ou filiados a um partido político. Olha só, vamos tentar entender o quão grave é isso aqui. Estão se criando castas aqui dentro da sociedade brasileira. De todas as pessoas do Brasil, todos os cidadãos que estarão ali imunes às críticas, os principais são os agentes públicos, ou seja, todos os políticos, eles não poderão ser criticados. Os profissionais da imprensa, até porque jornalista sempre faz um bom trabalho, só fala a verdade. E os artistas não podem ser criticados também. Então essas castas, os agentes públicos, políticos principalmente, os profissionais da imprensa, jornalistas em grande parte, e os artistas, esses não poderão ser criticados. Então, por exemplo, do jeito que está colocado aí, se eu falar para um artista, olha, a música que você faz, a peça de teatro que você fez, isso é ruim? Ah, então peraí, isso pode ser considerado uma crítica política violenta? Por que não? Tudo vai depender da cabeça do juiz, é o que ele vai entender, e eu posso ir parar na cadeia ou ter que pagar multa. Gente, isso aqui é muito simples de ser aprovado no parlamento, simplesmente porque os parlamentares vão querer se blindar. Você não tá acreditando nisso não? Você tá achando que é demais pra você? Então muito bem, eu coloquei aí, peguei lá no site do Senado Federal, vou colocar aqui na descrição o link para você entrar lá e ler tudo por sua conta própria. Olha só aqui, ó, o projeto de lei referido de 2022, que tem tudo isso aí falando. Eu vou ler com vocês aqui para vocês verem o quão grave é isso aqui. Vamos lá. Congresso Nacional decreta, então tem o artigo 1º, o artigo 2º. O título do projeto de lei é Assédio Ideológico. Olha que coisa complexa. Artigo 146. Diz assim, ó, assediar alguém publicamente de forma violenta ou humilhante, premido por inconformismo político, partidário ou ideológico. Ou seja, você não vai poder fazer críticas políticas a ninguém na rua, principalmente artista, jornalista e político. Aí vamos lá, pena, punição aqui, ó, de 1 a 4 anos mais multa. Você vai virar um criminoso por fazer uma crítica. Parágrafo 1º, presta atenção, tá aqui, ó. As penas cominadas, ou seja, presentes, né, nesse artigo, aumentam-se de 1 a 2/3 se o crime é cometido. Ou seja, existe uma pena de 1 a 4 anos. Ela pode aumentar de 1 a 2/3
caso esse novo tipo de crime seja cometido contra, vamos lá, inciso 1º, contra agente público em razão do seu exercício de sua função. Oh, meu Deus do céu. Então, um político, na prática, não poderá ser criticado, porque ele estará no exercício de sua função. Se eu chegar lá e criticar o político por uma atuação, por um voto, por algo que ele fala, não pode mais ser criticado. O parlamentar, ele quer imunidade 100%, total. Ele quer ser um semideus no nosso país. Que coisa é essa? Artigo 2º, diz assim, inciso 2º, diz assim, ó, com a divulgação do ato em qualquer meio de comunicação, especialmente em mídias sociais. Ah, não pode expor o parlamentar. O político não pode ser exposto, ele não pode ser gravado, não pode ser colocado no Instagram, no TikTok, no Twitter, em nada, não vai poder. Inciso 3º, se for praticado por agente público ou filiado a partido político, ou seja, se você é de um partido e for criticar um deputado, um membro de outro partido, é ainda mais grave, a sua pena será aumentada. Inciso 4º, se praticado contra profissional de imprensa ou artista, com fim de restringir-lhe a livre expressão. Opa, peraí. Então quer dizer que é você agir contra a censura, censurando. Então, simplesmente, você não vai poder fazer uma crítica a um jornalista ou a um artista, porque preste atenção, o juiz vai poder entender e a vítima sempre vai entender que ela está certa. O agressor, segundo ela, é que vai estar errado. Isso vai estar impedindo a sua livre expressão. Eu posso chegar para um artista, para um jornalista e falar, ó, aquela informação que você deu, eu discordo, ela está errada. Aquilo que você fez não deveria ser feito. Oh, peraí, você está me impedindo de agir na minha profissão? Você poderia ir para a cadeia. Inciso 5º, contra criança, adolescente, pessoa maior de 60 anos ou pessoa com deficiência. Sim, pessoas que já são protegidas pela lei, né, em sua maior parte. Inciso 6º, diz assim, restringindo a capacidade de locomoção da vítima ou de qualquer forma invadindo ou perturbando a sua esfera de privacidade. Gente, o que esse texto na prática está querendo dizer? Está querendo dizer que se você estiver em algum lugar e você for questionado, você vai poder dizer, olha, eu estou no meu momento privado, lembrando que você é um agente público o tempo todo, mas aí naquele momento você fala, ó, estou no meu momento privado, eu estou sendo aqui violado, então você está cometendo um crime. Você está vendo como que isso aqui dá uma margem gigantesca para qualquer tipo de interpretação do judiciário? Gente, é claro e óbvio que seja quem for, seja um agente público, seja um político, seja um artista, um jornalista, não importa a pessoa que for, ninguém deve ser abordado no meio da rua em seu momento privado de forma violenta, de forma humilhante, mas já existe uma legislação para isso. O que está sendo criado aqui claramente é uma nova lei que dá uma margem gigantesca para qualquer tipo de interpretação para que você, cidadão de bem, não possa criticar nenhum político, nenhum agente público. Você está vendo o quanto isso é perigoso? Vamos só continuar aqui, ó. Inciso 7. Contra a mulher por razão de gênero. Ah, então, se a parlamentar for uma mulher, então aí piorou. Aí você não vai poder criticar mesmo, porque é um agravante, porque ela é uma mulher. Você está pegando aqui o tamanho do problema deste projeto de lei? É um projeto de lei muito, mas muito ruim, porque está blindando os políticos desse país através de uma censura, limitando a liberdade de expressão da população. É isso que está acontecendo. Bom, é isso que eu entendo. Coloquei ali para você ler. Vou colocar na descrição o link para você acessar o projeto de lei, ler na íntegra e tirar aí as suas conclusões. Inclusive, lá tem uma justificativa de uma página para você poder ler. O canal está aberto ao senador Randolfo Rodrigues. Já dei aqui a minha opinião, mas estou aqui aberto e adoro conversar com pessoas que pensam diferente. Caso esse vídeo chegue até ele queira conversar, o canal está mais do que aberto para que a gente possa conversar, ele possa explicar isso daí e talvez até a minha opinião, quem sabe, possa mudar. Pela redação que está colocada ali, o projeto é muito ruim, abre uma margem gigante e censura a liberdade de expressão da população brasileira. Mas eu quero saber aí a sua opinião. O que você achou desse projeto de lei apresentado pelo senador, que foi criticado lá no Egito e por conta disso, vendo aí principalmente os seus colegas políticos sendo criticados dia após dia, cada vez mais, por uma sociedade que tem ficado sim cada vez mais crítica, o que não significa que as críticas necessariamente sejam boas, sejam pertinentes e feitas de maneira adequada, mas a sociedade tem ficado sim cada vez mais crítica. E agora os parlamentares, na minha visão, vão aprovar isso aí rapidinho para se blindar e ficarem imunes a qualquer tipo de crítica do povo. Percebeu o quão grave é isso e quanto isso amplia aí os poderes da classe política?
Quero saber a sua opinião, comentários abertos para você colocar tudo aquilo que você pensa, lembrando sempre, coloca ali comentários inteligentes, porque eu leio todos, não responda com o fígado, use o seu cérebro. Chegou até aqui e gostou? Deixa seu like, porque isso é importante para o canal e, claro, se inscreva aqui, ó, na logo do canal. É só clicar aqui na logo do canal, se inscrever e ajudar o canal a chegar aí aos 100 mil inscritos. Tamo junto? Beijo do Tobi, a gente se vê no próximo episódio do Atualiza aí. Tchau!